Ótima quarta-feira, pessoal. Ótima quarta-feira, ainda aqui na Bahia, em trânsito. Nesse momento que vocês acompanham esse vídeo, nós vamos continuar, evidentemente, com o nosso curso extensivo de processos. Toda quarta-feira, uma pincelada de processo civil, trabalhando ainda dentro do módulo 1, né, o módulo da teoria geral, e o módulo em que a gente estava falando sobre jurisdição e teoria moderna contemporânea da ação. E o próximo ponto envolve a questão das condições da ação e dos pressupostos processuais. Tema importante, tema que a gente, ao longo do ano, acabou já transitando no Clube do Mago, também algumas aulas de preparação para o time de Elite 2023, mas evidentemente que aqui dentro da órbita do nosso curso extensivo de processo, do nosso curso de 100 horas, né, que vai conferir a cada um de vocês um certificado especial de 100 horas, quando a gente acabar nossas atividades lá em 18 de dezembro de 2024, essa preparação das condições da ação e dos pressupostos processuais realmente é bastante interessante, é bastante importante, por isso que a gente revisa. Tá? Um material extra está sendo aí produzido para vocês, mas eu gostaria de aproveitar para, nesse vídeo, né, retomar alguns conceitos fundamentais com vocês. Iniciando com uma concepção de que as condições da ação e os pressupostos processuais são preliminares de mérito. Envolve, né, um conceito de exceção processual. O que seria uma exceção processual? São defesas de ordem processual, tá? Que devem interessar exclusivamente a parte, matérias de ordem privada, portanto, e que devem ser alegadas por esta, e por mais ninguém, né? Não poderiam ser assumidas de ofício pelo juiz, por exemplo, teriam que ser tratadas por ela, né? Na peça de defesa, justamente porque seria o momento adequado, ideal, para realmente responder ao autor antes de entrar no mérito propriamente dito, antes de entrar em questões prejudiciais, como a prescrição e a decadência, seria esse o momento para realmente a parte ré, sob pena de preclusão, né, tratar determinadas questões que, antes de qualquer outra coisa, interessariam a ela. Né? Alegando, por exemplo, ilegitimidade passiva, né? que não é a parte correta, né? Alegando, por exemplo, falta de interesse do autor, e alegando também questões não só vendo as condições da ação, mas também os pressupostos processuais, sabe? Como a não ocorrência da citação válida ou a existência de uma litispendência. Todos esses aspectos, eles, ao longo dos últimos 100 anos, dentro da teoria geral do processo, no Brasil e no mundo, pelo menos, foram passando de exceções processuais para matérias também de ordem pública. Né? Não é que deixaram de ser exceções, mas é que se foi identificando que, além de um contexto de defesa privado, havia em muitas dessas matérias interesse público, em que o reconhecimento dessas preliminares fosse admitido. E se a gente for ver bem, isso tem realmente um fundo de verdade, né? Porque, por exemplo, se ocorre a chamada litispendência, se tem duas ações correndo na justiça, poxa, a máquina do Poder Judiciário está sendo envolvida aí, né, um gasto público inadequado para movimentar toda essa estrutura. Né? E também se a ausência das condições da ação, né, isso pode se tentar corrigir, e o Estado então intervém aqui, ou pode intervir aqui,
no sentido de que a parte emende a petição inicial, ou então que se a parte não responda adequadamente, que o processo seja extinto sem julgamento em mérito para dando ainda à parte uma possibilidade repropositora da demanda, né? Então, no cenário processual contemporâneo, o juiz pode enfrentar questões preliminares, como regra, mesmo sem a manifestação da parte interessada. Seriam questões de ordem pública, também denominadas questões de interesse supra partes, né? Então, as preliminares, a gente pode dizer que elas são, em síntese, defesas processuais, né? Elas circunscrevem seus movimentos defensivos, que exploram a ausência das condições da ação, interesse processual e legitimidade, conforme disciplina o artigo 17 do CPC, já ali na parte inicial, e dos chamados pressupostos processuais, que podem ser pressupostos positivos ou pressupostos processuais negativos. Positivos porque esses pressupostos processuais precisam existir, né? Do tipo petição apta, competência do juízo, e a gente retomará a questão da competência na semana que vem, já na aula 11, né? E citação válida do réu com a angularização da relação jurídica. Já os pressupostos processuais negativos, eles envolvem a necessidade deles não se fazerem presentes para o processo seguir. Então, a resposta aqui é de que eu não posso ter coisa julgada, eu não posso ter litispendência, eu não posso ter a alegação de convenção de arbitragem, né, e eu não posso ter ainda a presença da perempção, que é aquele fenômeno de eu ajuizar 3 vezes uma causa sem julgamento de mérito, isso determinando, então, que eu não possa trazer uma quarta demanda a juízo. O que mais a gente ainda pode tratar, né? As condições da ação, elas devem ser examinadas à luz da teoria da asserção. Então, mais uma vez, é importante nós lembrarmos que a teoria da asserção nada mais significa que as afirmativas, a narrativa do autor ser levada em consideração com os seus documentos, para saber se temos interesse ou ilegitimidade. Então, sob o ponto de vista das condições da ação, sob o ponto de vista de uma preliminar de mérito, eu preciso identificar se eu tenho interesse e legitimidade a partir daquele material aportado aos autos na peça portal, na peça vestibular, na petição inicial. Né? Então, a teoria da asserção significa que o juiz deve levar em consideração as assertivas do autor. Né? Ainda não se estabeleceu o contraditório, ainda não é mérito, ainda não é um debate de mérito, à luz lá do 487, especialmente inciso 1. É uma questão preliminar. Tem interesse, tem legitimidade ou não tem? Elas ainda poderiam ser examinadas após a contestação até o saneador. Né? A gente sempre defendeu isso, porque ainda não haveria um exame de mérito propriamente dito. Né? Especialmente a questão do interesse processual poderia ser levantada após a angularização da relação jurídica e o estabelecimento da visão, né, do réu a respeito daquele processo. Então, das condições da ação dos pressupostos processuais, dos nossos 2 grandes elementos que fazem parte das preliminares de mérito, realmente as condições da ação elas devem ser examinadas primeiro. Há interesse, há legitimidade, passando daí para o exame dos pressupostos processuais. Né? A possibilidade jurídica do pedido, que para Lieberman era uma condição da ação e assim era estabelecido no Código de 73, para o novo CPC, aí sim, ele se confunde com mérito desde o início,
vindo a ser objeto até de rejeição liminar do pedido, que justamente significa uma extinção com julgamento de mérito antes da citação. Então, aqui há uma confusão realmente das condições da ação com mérito, quando, por exemplo, a petição inicial não respeita o precedente, ela litiga contra um precedente. Há uma confusão aqui entre preliminar e mérito, mesmo na fase postulatória antes da citação do réu. Então, o novo CPC, eu acredito que haja bem, estabeleça bem essa construção de que a rejeição liminar do pedido é julgamento de mérito. Já a ausência das condições da ação, elas vão se trabalhar, e também dos pressupostos processuais, né, vão ser trabalhadas como o indeferimento da petição inicial, como hipótese de extinção sem julgamento de mérito. É claro que essas hipóteses de indeferimento da petição inicial e rejeição liminar do pedido, no CPC previsto a partir do artigo 330 e 332, respectivamente, elas vão determinar o juiz até a possibilidade de retratação, porque é uma formação de sentença na fase postulatória. Mesmo assim, são situações diferentes. Indeferimento da petição inicial é sentença terminativa e extingue sem julgamento de mérito. Rejeição liminar do pedido é sentença definitiva, extingue o processo com mérito. Então, essas diferenciações, elas realmente são importantes que a gente estabeleça, que a gente faça, né? Identificando que o exame do mérito na fase postulatória é uma situação absolutamente excepcional. Dos dois fenômenos, o que menos chama a atenção é o indeferimento da petição inicial. Pela inépcia, pela inexistência de legitimidade, de interesse. É mais grosseiro o movimento de rejeição liminar do pedido. É mais grosseiro esse movimento do artigo 332. Ele impõe a formação de uma sentença de mérito que transita em julgado sem citação do réu. Engraçado que o código depois vai dizer que o réu, nessa hipótese, vai ser intimado do trânsito. Ele não é nem citado. Vejam que loucura. Sempre lembrando vocês que formalmente sempre é bom o réu ser citado no processo para que se interrompa a prescrição, para que se induza a litispendência, para que se coloque o réu em mora. São efeitos decorrentes da citação válida. Ora, se não há uma citação válida, a gente pode ter a construção, especialmente pelo réu, né, a construção jurídica, de que todos esses efeitos relacionados à citação, eles não se operam, especialmente a prescrição e a decadência. Lembrando vocês que a gente trabalhou na jornada agora de Seguridade Social, um dos temas que foi rejeitado, mas que justamente dizia que o INSS tem que ser citado no tema 1102 do STF, da revisão da vida toda, para que justamente se operasse a prescrição, a decadência e a interrupção. E depois, se quisesse, então, depois da citação válida, se quisesse, poderia, então, encaminhar ali, né, o sobrestamento do feito até o trânsito julgado definitivo da demanda. Então, vejo que essas questões preliminares, elas acabam também trabalhando com essa possibilidade, com esse conceito, né, de termos uma sentença, de termos uma decisão de mérito aqui já no início, né? Então, as condições da ação e os pressupostos processuais são questões graves que devem ser reconhecidos até o saneamento do feito. Me parece que esse é o limite mais importante. Das duas, as condições da ação sendo examinadas antes. A maioria delas, embora de ordem privada, embora a gente entenda como exceções, realmente, nesses últimos períodos do processo civil, não só no Brasil, mas no mundo, foram consideradas também matérias de ordem pública processual
salvo duas, né, que muitas vezes acaba caindo aí nos concursos, nas provas objetivas, que é incompetência relativa à questão da territorialidade, exige que seja trazida, né, a chamada exceção da incompetência relativa na contestação, e a convenção de arbitragem. A parte precisa trazer que essa matéria foi objeto de convenção, foi objeto de exame de um árbitro na via extrajudicial. Sob pena, então, de a questão, em não sendo trazida, ser submetida e ser encaminhada para que possa o Poder Judiciário estabelecer um julgamento de mérito. Né? Então, as matérias aqui, salvo essas duas, são de ordem pública. Lembrando a vocês, então, que na defesa do réu, no prazo aí de 15 dias, estabelecido pelo CPC, especialmente a partir aí do não êxito, né? Na audiência de conciliação da audiência do 334, tenho 15 dias a partir ali do artigo 335 do CPC, para fazer o quê? Para fazer a minha defesa, com preliminares, com prejudiciais, com exame do mérito, mas eu tenho aqui a exceção de competência relativa, tá? Eu tenho aqui impugnação valor da causa, eu tenho aqui impugnação também à JG e, eventualmente, a possibilidade do contra-ataque, o chamado contrapedido, que é a reconvenção, né? E que pode, assim, então, estabelecer um objeto do processo um pouquinho maior, diante de fatos e também de pedidos não bem encaminhados aqui na petição inicial do autor, mas que passam a ser contemplados na peça do réu, que deixa de ser também uma peça defensiva para ser também uma peça de ataque. Por isso, então, a ideia de tanto os temas do pedido da petição inicial quanto do pedido da reconvenção serem examinados em conjunto. Por fim, a questão recursal envolvendo temática também pode variar, já que geralmente extingue o procedimento envolvendo apelação, como no exemplo do reconhecimento da coisa julgada, né? Mas pode ser objeto de agravo de instrumento, como, por exemplo, no tema da competência absoluta. Né? Se eu declinar a competência da federal para a estadual, o recurso cabível é um agravo de instrumento e não com base no rol legal, porque não há essa previsão lá no rol do artigo 1015 do CPC, mas com base no tema 988 do STJ. Quando ingressamos nas defesas materiais ou substanciais, a gente sai das chamadas defesas processuais, aí a gente trata de um outro fenômeno que são as prejudiciais de mérito, né? Representadas pela prescrição ou pela decadência. Então, por isso que eu não gosto de confundir as condições das regras pressupostos processuais com as prejudiciais de mérito, né? Porque aí já envolve prescrição e decadência, né? Também no mérito, a gente tem a chamada contestação propriamente dita, né? A envolver defesa direta com a negativa do fato jurídico exposto na petição inicial. Então, a defesa direta ou a contestação direta envolve dizer que o fato não aconteceu, pelo menos na forma como exposto na inicial, e a defesa indireta, né, que envolve a apresentação pelo réu de fato, a apresentação pelo réu, pelo demandado, de fato, notificativo, extintivo ou impeditivo do direito, que determinaria, então, a improcedência da petição inicial. Se as questões preliminares e depois até as prejudiciais de mérito passaram a ser objeto de enfrentamento ex officio, realmente porque a prescrição também e a decadência era matéria de exceção e elas passaram a ser matérias de ordem pública, a gente pode dizer que o mérito é tema de interesse das partes sobre de ingerência, sobre a infringência do magistrado, não? No princípio dispositivo e na própria lógica, então, da sua imparcialidade.
Portanto, as questões preliminares e mesmo as prejudiciais não se confundem com o mérito, especialmente então as preliminares vindo antes, as condições da ação e depois os pressupostos processuais, e devem ser enfrentadas na fase postulatória saneadora, antes do aprofundamento da instrução, em nome do princípio da economia processual e da primazia do mérito. Na sequência, as preliminares e prejudiciais podem ser enfrentadas só em segundo grau? Sim, em tese, elas podem ser enfrentadas em segundo grau se elas não forem examinadas no primeiro grau, para favorecer a parte que ao menos recorreu do mérito. Artigo 1013, parágrafo 1º. Então, esses temas, por exemplo, da ilegitimidade, para pegar uma condição da ação, e da litispendência para pegar um pressuposto processual, pode ser examinado só em apelação? Sim. Se a parte recorreu do mérito, se houve recurso, então, do capítulo impugnado, na parte final do 1013, parágrafo 1º, toda essa parte, objeto de ordem pública, ela se abre. Toda essa parte inicial, ela se alvorece ali, né? Para o magistrado. O magistrado ganha jurisdição para examinar matérias de ordem pública a partir do momento que a parte, pelo menos, se recorre do mérito. Se não, ocorre o quê? O trânsito julgado dessa parte. A gente vem insistindo bastante em diversas aulas sobre isso, porque realmente é algo fundamental, é algo valioso que a gente desenvolva, né? Então, em segundo grau, elas podem, se tiver recurso de mérito. Se não tiver, vale o mesmo entendimento à luz do artigo 1013, parágrafo 1º. Elas poderiam ser enfrentadas só em terceiro grau, se não foram trazidas no primeiro e no segundo, poderiam ser enfrentadas no terceiro grau, instância excepcional? Também pode. Cada vez fica mais difícil, né? Por quê? Porque no segundo grau eu preciso ter exame de mérito, no terceiro grau eu preciso o quê? Eu preciso passar pelo crivo da admissibilidade, do filtro da admissibilidade do pré-questionamento, além agora de trabalhar com o filtro especial aí de admissibilidade, o chamado filtro, o filtro qualitativo, né? Que é a relevância da questão de ordem federal. Como é a repercussão geral no STF, como é a questão da transcendência no TST. Então, nas instâncias excepcionais, em tese, sim, se o recurso passar pelo crivo da admissibilidade, quanto ao mérito, que esteve ao menos pré-questionado. Então, assim sendo, se eu continuo discutindo o mérito e eu passo agora pelo crivo do pré-questionamento desse mérito, eu consigo ter o processo vivo para trabalhar com essas preliminares. Na instância excepcional, isso vai ser encaminhado no sentido, né, o STJ, por exemplo, vai encaminhar no sentido do processo baixar a origem, né, para o exame da causa e, a partir daqui, sendo desconstituída a decisão de mérito. E as preliminares, essas poderiam ser enfrentadas só em execução? Não, aqui não. Então, aqui não, porque aqui a gente tem a formação do trânsito em julgado, né, que determina a saída única possível seria apelação rescisória. No entanto, admite-se excepcionalmente a correção de vício transrescisório da citação inválida e na correção de erro material da decisão de mérito. Só 2 vícios transrescisórios que eu poderia atacar em execução. Nulidade da citação, portanto, e a questão do erro material. Vejam, então, quão importantes são as questões trazidas e chegando nós à conclusão aqui, né, que a matéria das preliminares, né, elas devem ser trazidas especialmente na fase inicial, na fase postulatória saneadora. Em segundo grau, pode ser enfrentadas, é mais difícil, mais restrito, né, dependendo aí do âmbito do recurso.
Terceira instância, tem que passar pelo crivo do pré-questionamento ainda na matéria de mérito. A partir do momento em que a parte não recorre do mérito, transita em julgado a parte do mérito. E se transita em julgado a parte do mérito, eu não tenho como abrir antes, tá? Uma questão prejudicial ou até mesmo preliminar. Se o mérito foi julgado e transitou, como é que eu vou trabalhar uma questão de legitimidade passiva? Tá? E execução está totalmente fora, porque as matérias de ordem pública, mesmo elas, têm que ser tratadas. Não é qualquer tempo, professor, é a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, especialmente, e principalmente a qualquer tempo na fase de conhecimento, não em execução. Tá? Eu queria trazer para vocês até essa última decisão, né, porque eu gosto muito dessa última decisão e vai constar no material de vocês, tá? Que é o julgado do Tribunal do Rio de Janeiro, né, sobre, sobre essa matéria aqui. Vamos ver se eu consigo colar ela aqui. Bem, é uma síntese importante do que a gente está vendo aqui. Ó. Vejam, agravo de instrumento, cumprimento de sentença, decisão agravada que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença. Rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pela agravante. Então, veja aqui, agravo de instrumento, né? Um recurso aqui na execução, justamente por se tratar de uma decisão interlocutória e execução. Aqui sim, de acordo com a letra do CPC, artigo 1015, parágrafo único. Né? Impugnante, olha a parte em destaque, impugnante que pretende o reexame do julgado por meio de reiteração de tese de legitimidade passiva. O tema da ilegitimidade, ou seja, condição da ação, artigo 17, sendo discutido em execução. Questão que restou preclusa com o trânsito julgado da sentença que afastou. Então, na execução, a matéria ela está preclusa se foi enfrentada na fase de conhecimento, como foi o caso, mas também se não foi enfrentada, mas deveria ter sido. Mas acabou não sendo colocado em mesa. Né? É certo que, se é de impugnação, é possível a alegação de legitimidade passiva, mas somente se a execução não estiver sendo promovida em fase dos personagens, dos atores constantes da execução do artigo 779, não sendo esta a hipótese dos autos em que o executado, ora agravante, é o devedor reconhecido no título executivo judicial, está de acordo com o artigo 779, inciso 1, recurso a que se nega provimento, TJ do Rio de Janeiro, julgamento de 2017. Então vejam como realmente as matérias de execução, né, elas não podem ser objeto aqui de enfrentamento na fase de os objetos da fase de conhecimento não podem ser objeto na etapa de execução em razão do fenômeno do trânsito em julgado, fenômeno importante, né? A fixação da coisa julgada, né? É... Em linhas gerais, pelo princípio, então, da primazia do mérito, né? Sempre que for possível, compete ao juiz superar as questões preliminares a fim de julgar o mérito no processo. E se a primazia do mérito ela está consagrada desde o artigo 4º, passa pelo artigo 139, nono, vai ao 932, parágrafo único, e acaba no 1029, parágrafo 3º. Tudo com eixo, né? Constitucional ali na base do devido processo legal, do processo justo, dos artigos 5º, 35, 54 e 55, que desembocam nessa série de dispositivos, né, que eu coloco aqui para vocês
na parte final dessa apresentação, né? Lembrando a vocês, então, que essa é a aula número 10, tá? Com muito orgulho aqui, a nossa aula número 10. E acaba sendo invocado sempre que a gente fala das preliminares, não? Essa máxima de que o juiz está lá para tentar buscar superar as questões preliminares, né? A fim de que realmente, né, é, haja formação da decisão de mérito transitada em julgado e assim as partes não voltariam, né? Então a gente encerra realmente trabalhando com os artigos de primazia do mérito, de superação das preliminares, lembrando a todos vocês a dicção dos artigos 4, 139, 932 e 1029, parágrafo 3º. Porque aqui é um eixo de primazia do mérito, de superação dessas preliminares, que pode ir até a Brasília. Então, a gente falou, pode as preliminares serem reconhecidas em segundo, até mesmo em terceiro grau de jurisdição? Podem, mas, por outro lado, o que a gente deve lembrar, o que a gente deve esclarecer? Que há um conjunto de disposições aqui, tá, que trabalham com a ideia de que o juiz, sempre que possível, deve superar esses problemas a fim de julgar o mérito. Né? É uma questão evidente de falta de interesse, de legitimidade, de existência de um pressuposto que vai determinar a extinção do processo. Muito bem. Agora, na dúvida, podendo-se ouvir as partes envolvidas para superar essa questão e ter um julgamento de mérito, ou mesmo abrir a oportunidade das partes substituir esse julgamento de mérito por uma autocomposição, por um acordo, é fundamental que assim seja feito para que realmente nós possamos ter uma decisão que transite em julgado, que possa ser usada em outros casos, não? Semelhantes, o chamado efeito prospectivo, e do ponto de vista do judiciário, principalmente, que seja uma decisão de mérito que estabilize e que as partes não voltem, né, a litigar, não voltem a procurar o Poder Judiciário, que já está abarrotado, que alega, né, ter uma dificuldade muito grande para enfrentar as questões, e evidentemente que quando eu extingo o processo sem julgamento de mérito pela falta das condições da saúde dos pressupostos processuais, as partes podem voltar, salvo os pressupostos processuais negativos, delito, expediência, perempção conjugada, enfim, em que as partes não podem voltar, de uma maneira geral, no conceito, né, de indeferimento da petição inicial, no conceito de extinção sem julgamento de mérito, está embutida a ideia de que, superado o vício, numa nova demanda, as questões poderiam ser colocadas em jogo. Isso também envolve, o pessoal que nos acompanha na área social, a própria formação do tema 629. Atenção, imperdível o tema 629 do STJ, que justamente vai colocar a ideia de que, superado, né, os problemas na formação da prova, na construção da prova da demanda previdenciária, sendo trazidos novos elementos de prova que não foram no sistema anterior, entendo eu, independentemente da matéria, já que se propôs um enunciado na primeira jornada de Seguridade Social de que isso se limitaria ao segurado especial, ao seu pedido de reconhecimento da atividade rural, né? Mas não, né? A questão da limitação probatória, ela pode atingir especialmente aí a união estável e a formação da pensão por morte, só para lembrarmos uma situação específica. Então, evidentemente que tudo isso vai determinar, tudo isso vai trazer, né, um cenário
que, na lógica do que a gente está estudando aqui nesta quarta-feira, né, essa extinção sem julgamento de mérito, também por ausência de conteúdo probatório eficaz, possa determinar que eu trazendo novas provas, trazendo novos elementos do campo social, eu poderia requerer um benefício de caráter alimentar, eu poderia requerer uma prestação previdenciária ou até mesmo assistencial, né, que garanta minha subsistência, né? Identificando qual foi a falta de elementos probatórios no primeiro processo, exigindo muitas vezes que nesse processo seja extinto a lide não com julgamento de mérito, mas sim sem julgamento de mérito, para que depois eu possa trazer novos elementos probatórios e aí numa segunda demanda buscar o julgamento de mérito favorável às pretensões do segurado. Então são elementos que a gente trabalha aqui, é módulo 1, é teoria geral, é condições da ação, pressupostos processuais e formato da sentença e, evidentemente, a gente está trabalhando aqui com os elementos de extinção com ou sem julgamento de mérito, as possibilidades de repropositura da demanda e também as alternativas, né, recursais. Muitas vezes pode valer a pena, e vocês que estão nos acompanhando aí, cada um de vocês, elite no Brasil, né? Professor Rubim falando aqui diretamente da Bahia, nessa quarta-feira do dia 5 de julho, onde estamos montando aqui essa aula de número 10. Você sabe que muitas vezes, saindo a sentença, extinguindo, por exemplo, sem julgamento de mérito, a gente tem que pensar duas vezes se é melhor reajuizar a demanda, corrigir o vício e reajuizar, ou se a gente deve recorrer para buscar a solução de mérito ainda naquela demanda. É uma alternativa, é uma situação. Pelo tema 629, o enfoque é cuidado para que daqui a pouco a gente busque uma conversão de uma extinção com julgamento de mérito e sem julgamento de mérito, usando o tema 629. E o STJ já disse, em exemplos recentes, em julgados recentes, que o tema 629 tem que ser usado na primeira demanda. Quando se encaminha para o julgamento com mérito, para que já tenha, inclusive, sido proferida a sentença com mérito, e aí eu recorra via embargo de declaração, via recurso próprio à instância superior, para converter, pelo menos, essa extinção com julgamento de mérito em extinção sem julgamento de mérito. Né? Em teoria geral do processo, eu inverto a questão e pergunto aqui no início, né? Por que estudá-las? Deram origem à ciência do processo, especialmente as preliminares, as condições do interesse processual. Por que diferenciá-las? Não trato do mesmo fenômeno, embora anterior ao mérito propriamente dito. Podem, né, ter efeitos diferenciados, como, por exemplo, a litispendência impedindo o reajuizamento da ação e a questão das condições da ação precisando serem superados os vícios, para que eu possa reajuizar e aí buscar um julgamento de mérito na segunda ação proposta. Então, fica aqui um material sendo preparado para vocês aqui com todo o cuidado, né? E com mais calma, com mais tranquilidade, já que a gente está em trânsito nesse momento, né? A gente vai aí na semana que vem trabalhar com a nossa aula de número 11, aprofundando especialmente as questões, né, envolvendo aí a matéria da competência. Vamos trabalhar assim: competência absoluta relativa e conflito de competência, as questões envolvendo, então, competência sendo objeto desse encaminhamento aí a partir da semana que vem, no nosso próximo encontro, aqui do nosso curso extensivo de processo
2023/2024. Acompanhe as atividades do professor Rubim, semana em andamento, temos sempre um calendário da semana para vocês, né? A gente começou, mesmo trânsito nessa loucura aqui na Bahia, né, que nos recebeu muito bem. A gente está trazendo novos colegas para dentro do time de elite. A gente começou com o Clube do Mago na segunda. A gente fez ontem uma atividade ao vivo aqui da Bahia sobre os enunciados da jornada de Seguridade Social, que a gente falou bastante hoje aqui. A gente veio para quarta-feira para o curso extensivo de processo. Amanhã nós vamos para o Clube do Mago Premium Plus e voltamos então amanhã ao vivo, né? No YouTube a partir das 18h15. E na sexta-feira, não percam sempre no Instagram, o Tira Dúvidas, o nosso complemento aí com a Jéssica Nunes, especialmente trazendo materiais de relevância para vocês, retomando a semana, também dizendo as atualizações que a gente vem fazendo no nosso site, né? A gente remodelou o nosso site, está sensacional, o www.processorubim.com.br, onde essas aulas aqui de processos também sobem, né, para a plataforma, material permanente para vocês, tá um MagoFlix lá, muito legal. Dúvidas ainda fora desse calendário semanal, dúvidas, bate lá no nosso link da bio, né? No arroba time de elite cursos, no arroba Fernando Rubim RS, bate lá, tá no link tree, né? O link da bio, para que vocês possam identificar, né, ali todas as atividades de segunda a sábado que a gente está preparando, que a gente está promovendo para vocês em 2023. Nenhuma mais novidade, justamente para que vocês possam, né, se organizar com tranquilidade. E não esqueçam a nossa imersão presencial, que vai acontecer lá no dia 18 de novembro, em Gramado. A gente espera vocês para virar a chave, fazer esse fechamento de ano de 2023 com chave de ouro, né? Claro que aqui no nosso curso de extensão a gente vai até 2024, mas a gente vai virar a chave lá em Gramado, uma imersão muito legal, no dia 18 de novembro, um sábado inteiro com o professor Rubim, 2 turnos, né? Manhã e tarde, para que a gente possa se divertir bastante lá no Lagueto Siena, Hotel Lagueto Siena, entre Gramado e Canela, para fazer uma atividade presencial e retomar, sim, muito do que a gente vem construindo aqui no nosso curso extensivo de processo. Tá bem? Então, de todas as formas, do nosso time, com a Jéssica, com a Ana Paixão, encarregada pelo site, falem com a Ana Paixão, login, problema de site com a Ana Paixão, também nos bastidores, o Felipe Paixão trazendo marketing, organizando todo o nosso site, nossos links, né? Como eu falei ali do Linktree, no link da bio, para que a gente possa oferecer o melhor para vocês, para que pelo menos vocês conheçam as oportunidades, conheçam as chances de estudar e façam o máximo de curso possível, né? Nosso objetivo é que façam todos, mas que façam o máximo aí de cursos possíveis. Também aproveito, né, esse início de julho para lembrá-los do nosso livro novo que está na rua aí, né? O livro do processo previdenciário aplicado aos juizados federais, o livro da IBDP com a editora Alteridade, em que eu sou coordenador, junto com a doutora Jereber Wanger e também o doutor Fábio dos Passos, né? E então a gente está também aí com uma cota de livros divulgando, né, e encaminhando aí com frete incluso para todo o Brasil, para o time de elite, para os grupos VIP, com um valor especial, realmente, porque é uma complementação, é uma leitura, quem gosta do livro físico, né? É uma leitura interessante de receber material, rabiscar, como o professor Rubim também vem fazendo. Um beijo no coração de vocês, seguimos com tudo aqui da Bahia, em trânsito, voltando para o sul do Brasil, professor Rubim, processo em todas as partes e 24 horas.